Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 28 de outubro de 2020, quarta-feira. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de matemática com algumas situações, problemas, onde a gente está trabalhando a noção ali, né, de dobro, né? E, em português, uma atividade no Aprender Sempre, volume 3, que é aquele livro fininho, roxinho, que vocês pegaram na escola. Quem não pegou ainda, por favor, vá na escola e retire os livros, senão vocês vão ficar atrasados nas atividades. Não deixem de pegar os livros na escola, tá? Pessoal, aqui no EMAI de Matemática, o volume 2, lembra que eu falei para vocês que as minhas páginas estão erradas? A minha aparece como 13 e 14. A de vocês deve estar aí como página 11 e 12, tá? Então, a minha página, ela tá 2 números à frente da de vocês, tá? Por isso que eu coloquei aqui, então eu já avisei no grupo do Whats, mas reiterando aqui no vídeo, que é diferente aí para vocês, tá bom? Então, vamos começar com matemática, tá? Vamos lá no EMAI, volume 2, tá? Que a gente já terminou o volume 1, páginas 11 e 12, para mim é 13 e 14, tá? Então, aqui na página 11, né? A gente tem umas situações, problemas, para a gente estar resolvendo aí com divisão, né, e multiplicação. Vamos lá. Depois de jogar videogame, Rodrigo foi ao cinema com seus pais e irmã. Ajude Rodrigo a resolver as situações problema propostas a seguir. Rodrigo observou que na entrada da sala do cinema havia uma placa indicando que o número de poltronas existentes era 126. Ao contar, verificou que havia 9 fileiras com a mesma quantidade de poltronas em cada uma. Quantas poltronas havia em cada fileira? Então, a gente tinha que pegar as 126 poltronas totais e dividir pelas 9 fileiras, para a gente saber quanto tem em cada fileira. 126 dividido por 9, né? 12 divisível por 9, mas na tabuada do 9 a gente não tem o 12, o número menor mais próximo nos resultados é o 9. Então, eu pego o 9, o 9 na tabuada do 9 é o resultado de 9 vezes 1. É por isso que eu ponho um umzinho aqui embaixo, 1 vezes 9, 9. 12 tira 9, sobra 3, tá? Abaixo 6 fica 36. Na tabuada do 9, 9 vezes 4 é igual a 36. Então, eu coloco o 4 aqui debaixo da chave. 4 vezes 9 é 36. 36 tira 36, não sobra nada. Então, a resposta aí, né? Tem 14 poltronas em cada fileira, tá? Essa é a resposta do probleminha, então, tá? Aqui, os ingressos para o cinema custam R$ 18. Quanto a família de Rodrigo gastou com os ingressos do cinema, sabendo que as duas crianças pagaram meia entrada? Então, teve um pessoal que ficou meio confuso nessa, por quê? Falava da família do Rodrigo, mas não dizia se o Rodrigo tinha ido com a mãe e o pai. Aqui na letra B, tá? Se tinha ido com a tia, com a avó também. Então, tem gente que considerou como se fosse um adulto e duas crianças, né? Na verdade, se a gente voltar aqui, no comecinho do probleminha, fala que ele foi ao cinema com os seus pais, então o pai e a mãe, né? Ou pode ser o pai e o pai também, né? Foi aí com seus pais e a sua irmã, então são 4 pessoas, tá? Então, não podia fazer dessa forma, devido aí, embora essa informação não esteja clara aqui no probleminha B, aqui no enunciado, antes de começar as situações problemas, né, falava que eram os 2 adultos e 2 crianças, tá? A gente não sabe se é pai e mãe ou pai e pai, né? Enfim, a gente aqui fala o seguinte, ó. Os ingressos, as crianças pagaram meia entrada. Metade de 18 é só dividir 18 por 2. Então, cada uma das crianças pagou aí R$ 9 do ingresso, né? Os adultos pagaram 18, era só somar tudo. 18 mais 9 dava R$ 54, tá? Eles gastaram R$ 54, tá?
Aqui, quando terminou o filme, a família de Rodrigo foi à sorveteria que oferecia 5 opções de sabores e 3 tipos de coberturas. De quantos modos diferentes poderia ser pedido o sorvete de um sabor e apenas um tipo de cobertura? Quando a gente lida com probleminhas de possibilidades, a gente pega as duas opções e multiplica. Então, são 5 opções de sabor de sorvete e 3 tipos de cobertura. É só multiplicar. 5 vezes 3, tabuada do 3, né? Ou do 5. 5 vezes 3, 15. Então, resposta: 15 maneiras ou modos diferentes, tá? Isso daqui é possibilidade, tá bom? Cálculo de possibilidade. Aqui na página, a minha 14, de vocês seria 12. Na volta para casa, o pai de Rodrigo perguntou aos filhos. Aqui já deixa claro que é mãe e pai, né? Não é pai e pai. No cinema, eu e sua mãe pagamos 18 cada um e os ingressos de vocês custaram R$ 9 cada um. Rodrigo, posso dizer que meu ingresso custou o dobro do seu? Então, se você fosse o Rodrigo, o que você responderia? Que sim, né? Porque 9 mais 9 é 18, ou seja, 9 vezes 2 dá 18. Logo, 18 é o dobro de 9, tá? Então, sim, 18 é o dobro de 9. Então, o ingresso do pai do Rodrigo custou o dobro do dele. Aqui, use seus conhecimentos sobre dobro, triplo e quádruplo de um número para completar o quadro abaixo. Então, o 10, dobro de 10, 20, triplo, 30, 40, quádruplo, 40. Então, a gente tem que lembrar que dobro é vezes 2, triplo é vezes 3 e quádruplo é vezes 4. E aí, você tinha que pegar esses números, multiplicar por 2, por 3 e por 4, tá? 23, o dobro é 46, o triplo é 69, o quádruplo, 92. 34, o dobro é 68, o triplo é 102, o quádruplo, 136. 450. 450 vezes 2, 900, vezes 3, 1.350 e vezes 4, 1.800. E 6.750 vezes 2, 13.500, vezes 3, 20.250 e vezes 4, 27.000. Era só fazer umas continhas no rascunho e completar o quadrinho, tá? E essas perguntinhas aqui, ó. Qual é o número cujo dobro é 126? Então, a gente sabe que o resultado do dobro é 126. Então, eu tenho que pegar o 126 e dividir por 2 para saber qual número ao dobro é 126. E aí, a gente encontra 126 dividido por 2, 63. Qual é o triplo de 126? Então, aqui, ele não quer que o 126 seja o resultado, ele quer o triplo do número 126. Então, 126 vezes 3 dá 378. Aqui, qual é o número cujo triplo é 126? Então, aqui sim, o resultado é 126. Eu tenho que achar o número que multiplicado por 3, que o seu triplo é 126. Então, 126 dividido por 3 dá 42. Isso significa que 42 vezes 3 é 126, tá? Lembra das operações inversas? A divisão é o inverso da multiplicação. Pensei em um número, somei 10 e calculei o dobro do resultado. Encontrei 50. Em que número pensei? Então, se a gente pegar aqui, se a gente pensar na nossa cabecinha, obviamente, qual que é aí a metade de 50? Se o dobro dá 50, qual a metade? Não é 25? 25 menos 10, você vai fazendo a operação contrária, ó. Primeira coisa, divide 50 por 2, tá? Primeira coisa que eu fiz, 50 por 2 dá 25. E aqui, ó, 25 menos 10, né? Porque ela somou 10, então eu faço o contrário. Eu tiro, dá 15. Então, a gente sabe que o resultado, né, o número que foi pensado é o 15. Por quê? 15 mais 10 dá 25 e o dobro de 25, que é 25 vezes 2, é 50. Então, era só fazer a operação inversa. Pega o resultado 50. Ele não multiplicou por 2 para chegar no 50, então divide por 2, dá 25. Ele não somou 10 para chegar no 25, então tira 10. Aí dá 15, tá bom? Então, pessoal, essas foram as atividades de matemática e agora a gente vai para aprender sempre, páginas 63 e 64, para estudar um pouco sobre carta do leitor. Então, vamos lá. Aqui, né, leitura de cartas do leitor. A gente tem essas duas cartinhas para ler.
retiradas da revista Ciências Hoje das Crianças. Cartas pré-história. Olá, meu nome é Alex, estudo no 5º ano. Gostaria de ver uma matéria dos nossos antepassados homens das cavernas. Obrigado pela atenção. Alex Barbosa, Santa Helena, Paraíba, né? Oi, Alex. Publicamos alguns textos sobre a pré-história e nossos antepassados. Consulte nossa página e tem, né, o link da página. Olá, CHC, que é Ciências Hoje das Crianças, né? Estou no 5º ano. Eu gosto muito de maquiagem. E a minha mãe tem um salão incrível. Eu gosto muito das suas revistas também. Vocês podem publicar uma reportagem sobre maquiagem? Um grande beijo. Carolina Santana, Ocidente Mutum, Minas Gerais, né? Nesta atividade, depois da leitura e a análise coletiva de 2 cartas do leitor, publicadas na revista Ciência Hoje das Crianças, respondam as questões abaixo. Então, aqui, ó, vocês já leram textos parecidos com esses que acabamos de ler? A resposta é pessoal, porém a gente sabe que sim, né? Sim. Já estudamos diversas vezes o gênero carta do leitor, né? A gente está sempre estudando carta do leitor. Onde esses textos foram publicados? Em que veículo de comunicação? Foram publicados na revista Ciência Hoje das Crianças. Ciência Hoje das Crianças. O veículo de comunicação foi a... Se a gente olhar aqui, aqui embaixo a fonte, ó, disponível em chc.org.com.br, né? Então, essa revista, ela é online, tá? Então, o veículo de comunicação foi a internet. Qual a finalidade de cada uma das cartas de leitor? Existe diferença entre uma e outra? Sim. Existe diferença. A primeira carta é sobre o interesse do aluno, né? Ele fala aqui que ele gostaria de matéria sobre os homens das cavernas, né? Então, ele tem interesse, o interesse do aluno em pré-história. E a segunda é sobre o interesse da aluna sobre maquiagem, tá, gente? Então, o assunto das revistas é diferente. Um, ele quer saber mais sobre a pré-história e o outro, a menina quer uma matéria sobre maquiagem, tá? Que outras finalidades podem ter as cartas do leitor? Elas servem para criticar uma matéria, dar sugestões, elogiar, solicitar assuntos para matérias, etc. Então, essa é a finalidade da carta do leitor. Ou a pessoa que escreve critica uma matéria, ó, não gostei por... Não é para falar só não gostei, ó, não gostei da matéria, tchau. Isso não é uma carta do leitor, tá? A carta do leitor, você expressa a sua opinião. Então, você vai criticar a matéria, você não gostou, você vai ter que falar por quê, tá? Dar sugestões. Por que que você quer dar essas sugestões? Porque eu gosto muito desse assunto, porque é um assunto interessante, porque é um assunto que é totalmente importante para ser discutido, né? Elogiar, solicitar assuntos. Olha, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, né? Ou sobre aquilo. Então, essas são as principais finalidades das cartas do leitor. Não tem uma finalidade só. Ela tem finalidade de criticar, dar sugestões, elogiar, solicitar matérias, tá? Então, ou pedir mais informações, tá? Então, fica aí a reflexão sobre a carta do leitor. Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!